A graça e a paz são os vossos da Igreja Rei de Jesus Cristo. A palavra do Senhor está em 2 Timóteo, capítulo número 1. Vamos falar um pouco a respeito do apóstolo Paulo, aonde escreve ali para Timóteo, um dos membros da igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escolhido ali no caminho de Damasco, quando ele, na perseguição daqueles que glorificavam a Deus, se converte porque ouve a voz e vê uma luz que resplandece em seus caminhos. O primeiro princípio é que todo aquele que está em trevas, um dia verá a maravilhosa luz da parte de Deus. Segue quem quer seguir, porque ninguém é obrigado a estar agregado a princípio religioso nenhum. Mas todos responderão pelos seus atos, pelas suas escolhas e por aquilo que se faz. Paulo dá um conselho a Timóteo porque ele é apóstolo ungido no Espírito Santo, na rua direita, na casa de Judas, por um servo de Deus chamado Nicodemos. Pela vontade de Deus e segundo a promessa da vida que há em Cristo Jesus, Paulo toma para si esse cajado do apostolado. E ele escreve ao seu amado filho na fé, chamado Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. São a saudação de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher de Deus àqueles que estão na igreja. A graça e a paz, meus amados. A misericórdia esteja convosco. E que a graça do Senhor vos alcance. Que o Deus Pai Todo-Poderoso seja com você por onde quer que você for. Eu dou graças a Deus, amado. Dou graças a Deus por me levantar, pregar o Evangelho, apregoar as boas novas de Deus, a quem desde tempos antigos, na minha vida, há 25 anos atrás, sirvo com uma consciência tranquila, pura, sabendo cada passo, o que faço, o que não faço, errando muito, mas acertando muito também, aprendendo dia a dia com o Espírito Santo. Sem cessar, faço memória das pessoas da igreja, mesmo em mistérios, diante de Deus, apresentando cada um que a minha mente alcança diante do próprio Senhor dos Exércitos. As minhas orações, amado, seja de dia, seja de noite, está com base até mesmo em todo o ordenamento jurídico, bíblico, ali de 1 Timóteo, 2 Timóteo, aonde todo servo de Deus deveria saber apresentar uma igreja. Desejando muito ver os membros todos os dias, mas como eu moro em lugar longe, não tem como observá-los de perto. Por isso eu entrego na mão do Espírito Santo, para que o Espírito Santo cuide das suas ovelhas. Mesmo em lágrimas, às vezes pelas madrugadas, nós oramos a Deus para que Deus alcance o povo da congregação. Assim, amados, sentimos a alegria, sabendo que Deus pode, sim, cuidar do seu povo na ausência do pastor, porque Ele é o sumo pastor, Ele é o sumo sacerdote. Então eu trago à memória de vocês a fé, uma fé não fingida, uma fé em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ao qual habita ali os primeiros rudimentos da fé, vindo de pai, de mãe, vindo de outro pastoreado, vindo de outras igrejas, uma fé de consciência mútua, tranquila e sempre em evolução diante de Deus. Essa é a fé que temos, a certeza de algo que se espera, convicção de um fato que não se vê, conforme Hebreus 11:1. Então, amado, nós
temos que estar certo que o Espírito Santo habita em nós, gerando esse amor pela igreja de Deus, orando por aqueles que precisam de oração. O motivo, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é o despertamento do dom de Deus, que existe em nós pela imposição das mãos, até mesmo em nome de Jesus, conforme 2 Timóteo capítulo 1, verso número 6. Muitas pessoas falam assim: eu não gosto que colocam as mãos sobre mim. A questão não é as mãos, a questão é quem está colocando as mãos sobre a sua cabeça. Porque a imposição de mão é bíblica, conforme ali 2 Timóteo, capítulo número 1, verso número 6. Porque Deus, amado, não nos deu um espírito de temor e nem de covardia. Nós temos que entender os mistérios de Deus. Nós temos que entender as fortalezas que vêm de Deus através do Espírito Santo. Nós temos que entender o amor de Deus em nós na pregação do Evangelho. Mas nós temos que fazer isso com moderação, com tranquilidade, com mansidão, com retidão. Nós, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não podemos andar envergonhados sobre o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não devemos ser aqueles que ficam na simplicidade, sem fazer a obra. Não, nós temos que ser forte, corajoso, pregar o Evangelho, fazer o que é certo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, como um prisioneiro do próprio Evangelho, eu me sinto hoje, porque eu não consigo mais sair do Evangelho. Eu não consigo deixar o Evangelho. Antes, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, consigo participar até mesmo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que em mim há. Então, eu fico no Evangelho, participo das aflições do Evangelho, dobro o meu joelho a respeito disso ou daquilo, porque eu tenho uma consciência cristã, sabendo que Deus um dia nos alcançará como igreja, o pastoreado e todos aqueles que Deus delegou princípio de autoridade. Então a Bíblia fala lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso número 9, que Ele nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Ou seja, não foi por causa de mim, mas é Ele que teve a misericórdia de me colocar no Evangelho. Então isso nos foi dado por causa que Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é antes de tudo, para a glória de Deus, desde o princípio está com Deus. Por isso que ele fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, conforme Gênesis capítulo 1. Então ele está conosco antes mesmo dos séculos que se passaram. E essa manifestação, essa aparição em nosso meio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o qual aboliu a morte com o sacrifício da cruz, porque ele venceu a morte naquela cruz, ressurreto ao terceiro dia, e trouxe à luz a vida da incorruptibilidade aos homens, pelo poder do Evangelho. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que foi, amado, constituído Cristo? Para que nós fomos constituídos? Para que nós estamos no Evangelho? Ora, nós estamos no Evangelho para ser pregadores. Cristo foi constituído para a salvação do mundo. Nós somos constituídos apóstolos, doutores dos gentios. Pregar para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, pastores consagrados, homens e mulheres de Deus com vocação para o Evangelho. Então, amado, essa causa do Evangelho nós padecemos todos os dias. Parece que estamos perdendo a nossa vida. Poderia muito bem estar num barzinho, tomando uma cerveja, viajando, indo para as praias, indo para o interior do Nordeste, comendo carne de carneiro, mas não. Nós paramos a nossa vida por amor ao Evangelho, entramos na presença de Deus e não sentimos vergonha de estar diante do Senhor. Porque eu sei, amado, em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor Jesus em mim habita. Eu estou certo de que poderoso é Deus para nos guardar até o dia do juízo.
guardar até mesmo o nosso depósito até aquele dia. Conservar o modelo das sãs palavras que nós tentamos orar diante da sua palavra. Conservar o modelo do apostolado daqueles que foram discípulos de Cristo lá no começo. Eu espero que a igreja conserve aquilo que é falado pelo seu pastor. Que observem as palavras e tomem posição segundo as palavras daquele que guia a igreja. Na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guardar o bom depósito. Guardar o templo do Espírito Santo. Pelo próprio Espírito Santo que habita em nós. Guardar os rudimentos da fé. Guardar a sinceridade de espírito. Amado, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso número 15, fala assim: bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes, ou Hermógenes, acho que é isso, Hermógenes. Então Paulo, ele fala nesse versículo de número 15, ali de 2 a Timóteo, capítulo número 1, ele manda um aviso para a igreja e fala: bem, vocês sabem que os que estão lá na Ásia se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Então ele cita aqui o nome de 2 crentes, 2 filhos de Deus, 2 homens de Deus que já andaram na presença de Deus. Quando nós estamos no Evangelho, durante 25 anos, eu posso falar isso, eu vejo que muitos deixaram de andar conosco. Às vezes pelos nossos erros, às vezes pelos erros das pessoas. Ninguém nasceu para andar colado com ninguém. Mas o momento que nós passamos juntos, nós temos que aprender um com o outro. O Senhor, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, conceda a nós o princípio da amizade dentro da igreja. A misericórdia na casa daqueles que servem a Deus. Porque muitas vezes ele está se alegrando na comunhão entre os irmãos. Nós não podemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amado, se envergonhar das cadeias que passamos no Evangelho. Dos fligelos, né? Daquilo que a gente sente na pele por causa do Evangelho, dos flagelos do Evangelho. Tem gente que se envergonha de dizer que é filho de Deus. Antes, amado, Deus, tem cuidado de nós e nos chamou para o poder da sua santa vocação no Evangelho, nos colocando no oficialato, no rol dos oficiais, dos pregadores, dos ministros de louvores, dos obreiros, dos pastores, dos diáconos, dos apóstolos, dos bispos, dos profetas, dos missionários. Seja lá quem for, nós temos que se orgulhar dessa função. O Senhor, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, conceda a nós, naquele grande dia, a sua misericórdia. No dia em que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Quanto que Deus tem me ajudado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, por onde quer que eu tenha passado. Eu tenho visto as misericórdias de Deus. Eu tenho visto o poder de Deus por causa do Evangelho. Por causa de Mateus capítulo 20, a Bíblia fala que o Senhor assalaria os seus trabalhadores. E Deus tem me mantido de pé, tem me dado comida, tem me dado vestes, tem me dado sono, e eu tenho tido paz no Evangelho. Às vezes ficamos chateados com isso ou com aquilo, mas é por alguns minutos, porque fiel é Deus para alegrar o nosso coração por causa da obra. Oh, aleluia! Graça e paz, meus amados. Entenda esse mistério. Coloque em seu coração Mateus capítulo 20, 2 Timóteo capítulo 1, e seja chamado de bem-aventurado de Deus. A graça e a paz. Oh, aleluia! A graça e a paz, meu amado. Graça e paz.